No dia 17 de dezembro de 2025, uma mulher entrou no elevador do prédio onde morava, desceu até o subsolo e simplesmente desapareceu. Sem gritos, sem pedido de socorro, sem imagens de saída, Daiane Alves Souza, corretora de imóveis de 43 anos, sumiu dentro de um edifício com 165 apartamentos em uma noite que parecia absolutamente comum em Caldas Novas, Goiás. As câmeras registraram cada passo até o momento em que a porta do elevador se abriu no subsolo. Depois disso, nada, nenhum retorno, nenhuma saída pela garagem, nenhuma movimentação bancária, nenhum sinal de celular. Como alguém pode desaparecer assim dentro do próprio prédio? O caso fica ainda mais perturbador quando entram em cena os conflitos que Daiane vinha enfrentando com a administração do condomínio. Os cortes misteriosos de energia nos dias anteriores, uma assembleia que tentou expulsá-la do local e pontos estratégicos sem câmeras funcionando justamente onde ela poderia ter sido vista. Hoje, um mês depois, a polícia trabalha com a hipótese de homicídio, enquanto a família vive sem respostas. O que realmente aconteceu naquela noite? Foi um crime planejado, um sequestro silencioso ou algo ainda mais obscuro? A gente vai entender os detalhes desse caso misterioso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Antes de iniciar o vídeo, para você que não tá entendendo por que o meu rosto tá desse jeito, que eu tô sem barba, tá um negócio horroroso, eu vou deixar um link aqui na descrição para você entender tudo o que aconteceu, tá? Por enquanto vocês vão ter que se acostumar a me ver desse jeito até minha barba crescer de novo. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Bom, no dia 17 de dezembro de 2025, uma terça-feira comum em Caldas Novas, Goiás, virou um cenário de um dos casos mais misteriosos e perturbadores do ano. Daiane Alves Souza, corretora de imóveis de 43 anos, ela desapareceu sem deixar nenhum rastro após descer até ao subsolo do prédio onde ela morava para poder verificar um problema de falta de energia elétrica que estava acontecendo lá no seu apartamento. As câmeras de segurança registraram o momento em que ela entrou no elevador e desceu ao local, mas nunca mais capturaram seu retorno. Como que alguém pode sumir simplesmente do nada de um apartamento do seu edifício que tem ali 165 apartamentos sem que ninguém percebesse, ninguém visse? Esse é um mistério, né, que está mobilizando a Polícia Civil de Goiás há um mês, né, mais de um mês até, e uma angústia que está atacando aí a família, que está buscando desesperadamente por respostas. Daiane Alves Souza, ela tinha 43 anos e era natural de Uberlândia, em Minas Gerais, onde residia a sua família. Solteira e mãe de uma filha de 17 anos, ela havia se mudado para Caldas Novas há cerca de 2 anos para poder administrar 6 apartamentos que a família possuía em um condomínio ali da cidade. A corretora era responsável por cuidar das locações dos imóveis, especialmente durante os períodos de alta temporada na cidade turística conhecida aí pelas águas termais. Segundo a mãe aí da Daiane, né, a Nilce Alves Pontes, de 61 anos, a Daiane levava uma vida tranquila, tá, dedicada ao trabalho. Ela não tinha um relacionamento fixo e mantinha poucas amizades na cidade. O plano dela era viajar para Uberlândia durante o Natal de 2025, para poder passar as festas de fim de ano com a família, né, e retornar logo depois para cuidar da demanda ali do ano novo. Porém, na noite de 17 de dezembro de 2025, por volta das 19 horas, a Daiane estava no seu apartamento quando percebeu que a energia elétrica havia sido cortada. O restante do prédio estava com a iluminação normal, só o do apartamento dela que tinha sido cortado. Então, assim, um negócio estranho, né? Já chamou a atenção. Segundo ela, própria relatou aí num vídeo, vinham ocorrendo esses cortes repentinos de energia em seu apartamento já nos dias anteriores também. E aí a Daiane decidiu gravar a situação no celular e enviar para uma amiga chamada de Georgiane Alves. No vídeo, ela mostra o apartamento completamente sem luz e filmou o trajeto até o elevador. Desceu até a portaria e dentro do elevador conversou com outro morador sobre o problema. Ao chegar na portaria, ela conversou brevemente com o porteiro sobre a queda de energia e em seguida a Daiane retornou ao elevador e desceu sozinha até o subsolo, onde ficam ali a garagem e o quadro geral de energia. Ela iniciou uma nova gravação com o celular, mas esse segundo vídeo nunca foi enviado à amiga, tá? A partir desse momento, a Daiane Alves, então, simplesmente desapareceu. No vídeo que ela enviou antes de sumir, é possível ver um detalhe importante. A porta do apartamento foi deixada aberta, como se ela pretendesse voltar bem rápido. A Daiane, ela estava vestida de forma casual, usando uma blusa preta, shorts verde, chinelo
chinelo. Ela deixou no seu apartamento seu óculos de grau, documentos e outros pertences pessoais, ou seja, tudo indicava que ela planejava apenas religar a energia e subir ali poucos minutos depois. No dia seguinte, dia 18 de dezembro, a mãe dela, a Nilce, e a neta tentaram ali contato com a Daiane diversas vezes, mas aí não obtiveram nenhuma resposta. Preocupadas, elas partiram de Uberlândia rumo a Caldas Novas. A filha de Daiane chegou primeiro e encontrou o apartamento trancado. Isso já é estranho também, porque no vídeo mostrava que a Daiane tinha deixado a porta aberta. Quando a mãe Nilce ela abriu o apartamento, viu que a Daiane não estava lá, tudo estava em ordem, os pertences dela estavam intactos, inclusive havia roupas na máquina de lavar com o ciclo interrompido. E ficou muito, assim, difícil, porque os óculos dela, óculos de grau ficaram, ficou, assim, o notebook em cima da mesa, não que ele estivesse funcionando, mas era uma coisa que estava sendo usado, né? Sim, ferramentas de trabalho. De trabalho. A senhora sentiu alguma coisa diferente no apartamento quando a senhora entrou? Nada diferente, inclusive estava até com a porta trancada, né? Por fora. Por fora. Desesperados, os familiares começaram então as buscas pelos outros 5 apartamentos da família no condomínio, foram até hospitais, procuraram amigos, nenhuma pista, nenhuma resposta foi encontrada. Aí foi quando elas decidiram então fazer ali o boletim de ocorrência. A Polícia Civil de Goiás assumiu o caso e logo percebeu elementos um pouco estranhos, a gente pode dizer assim. As câmeras de segurança mostravam a Daiane entrando no elevador e descendo ao subsolo. Uma única câmera com um alcance limitado existe no subsolo e ela captou o momento em que a porta do elevador se abre e a Daiane sai, ainda com o celular nas mãos. A partir desse ponto não há mais nenhum registro dela, nem retornando ao elevador, nem saindo do prédio pela portaria ou pela garagem. Como que alguém entra num prédio ali com 165 apartamentos e simplesmente desaparece? A família questiona, porque exatamente nos lugares onde a Daiane poderia ser vista saindo do prédio, não existem câmeras funcionando. A investigação avançou com a quebra de sigilo bancário de Daiane. Os dados revelaram ali que não houve nenhuma movimentação financeira desde o dia que ela desapareceu. Nenhum saque, nenhuma compra, nada. O celular de Daiane está desativado desde aquela noite também, do dia 17 de dezembro. A Polícia Civil realizou testes no apartamento para verificar a questão da energia elétrica. Segundo Nilce, os policiais ligaram chuveiro, ar-condicionado, todos os aparelhos ao mesmo tempo durante ali 10, 15 minutos para ver se a energia oscilava ou caía. E aí não houve nada, não houve queda nem oscilação. Isso levanta então a questão de que a probabilidade é que alguém estava desligando a energia de propósito da Daiane para poder atrair ela até o subsolo. Uma armadilha, olha só que negócio cabuloso, né? No dia 16 de janeiro de 2026, quase um mês após o desaparecimento, a Polícia Civil informou que o caso passou a ser investigado pelo Grupo Especial de Investigação de Homicídios. A força-tarefa foi criada com equipes realizando diligências, oitivas de testemunhas e análises técnicas. A corporação não descarta nenhuma hipótese no momento. Um dos elementos mais importantes desse caso são os conflitos constantes que Daiane tinha com a administração do condomínio. Em agosto de 2025, ela registrou um boletim de ocorrência contra o síndico do prédio, alegando perseguição, restrições e até agressão física. Segundo Daiane, os desentendimentos começaram no início de 2025, quando ela passou a ser impedida de circular livremente pelas áreas comuns do condomínio. Daiane teria atacado funcionária do condomínio com um carrinho de compras, jogado água nela, teria xingado também essa funcionária, servidora ali do condomínio com xingamentos aí de baixo calão, ainda teria agredido fisicamente ela com tapas, puxões de cabelo, empurrões e em 2 momentos distintos, no corredor e também recepção. O relato diz que ainda ela teria ofendido a família da trabalhadora e ameaçado de morte, mencionando que o ex-marido, descrito como bandido, iria à cidade para resolver a situação. A Daiane ela afirmou ter sofrido restrições no uso de espaços como lavanderia e áreas sociais, além de dificuldades para receber ali entregas. A situação ficou tão grave que ela precisou recorrer
à justiça para poder garantir, por meio de liminar, o direito de utilizar espaços coletivos do prédio. Ela também relatou falhas frequentes no fornecimento de água nos imóveis da família. Então parecia que já era toda uma conspiração em torno da Daiane, né? O episódio mais grave aconteceu durante uma discussão sobre a falta de água. Segundo a Daiane, ao tentar esclarecimentos com o síndico, ela teria sido agredida fisicamente com um soco e uma cotovelada no rosto. Mas durante as investigações surgiram versões diferentes. Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que Daiane estava exaltada na recepção do prédio, batendo nos vidros. Câmeras de segurança mostraram uma discussão intensa com a Daiane alterada, mas sem registro claro de agressão física. Sozinho com ele, não, sabe? Vem aqui, seu vagabundo, vem aqui! O síndico me bateu, olha aqui! Seu pai me bateu, você já é todo preso. Seu pai me bateu, você está aqui preso. Abre aqui, tá bom? Você já tem alguém que já foi de passado comigo? Nem vou, eu também vou! Não, nem vou! Nem vou! Não, você vai voltar também! Você vai voltar! Quem sabe agora? No dia 16 de agosto de 2025 foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária no condomínio. Participaram ali 58 condôminos aptos a votar. O resultado foi triste para a Daiane, tá? 52 moradores votaram pela não permanência dela no condomínio. 4 foram favoráveis e 2 pessoas ali se abstiveram. Então, assim, a galera também parece que não gostava muito da Daiane, né? Por conta dessa mal relação dela com os moradores, 52 assinam uma ata, um documento para expulsar ela daqui. Também existem, Gotino, boletins de ocorrência envolvendo a Daiane. Ela teria, segundo esse documento, e segundo, inclusive, uma pessoa que fazia aqui, né, a limpeza, agredido uma das funcionárias. No entanto, segundo a mãe ali, a Nilce, uma decisão liminar invalidou a ordem de expulsão, porque a filha e a advogada da família foram impedidas pelo síndico de participar da Assembleia. Além disso, a Daiane movia uma ação judicial contra o condomínio desde 2024. Com tantos elementos misteriosos, várias teorias surgiram sobre o que pode ter acontecido. A principal linha de investigação da polícia trabalha com a possibilidade de homicídio. Uma das suspeitas é que a Daiane ela tenha sido sequestrada, colocada num porta-malas de um veículo que saiu por alguma área onde a câmera de segurança não funciona. Essa teoria faz sentido quando a gente considera que não há imagens de Daiane saindo do prédio pelas áreas monitoradas, mas também não há registros dela em lugar nenhum dentro do edifício. Se ela foi retirada à força, alguém precisaria ter planejado usar exatamente as áreas sem cobertura de câmeras. Outra teoria que circula é que o próprio corte de energia tenha sido proposital, como a Daiane relatou ali num vídeo que vinha acontecendo cortes repentinos nos dias anteriores também. É possível que alguém estivesse fazendo isso de propósito, né? Eu acredito até mais nessa possibilidade, para que criasse uma situação em que a Daiane precisasse descer até o subsolo. E naquela noite, 17 de dezembro, quando ela finalmente desceu, algo terrível pode ter acontecido, então, longe das câmeras. Vi pessoas comentando que ela pode ter sido esquartejada e também, mas aí é aquele negócio, é especulação, né? Amigos de Daiane levantam outra possibilidade, que o desaparecimento pode ter relação com o monopólio imobiliário na cidade, tá? Essa teoria sugere que pode haver interesses econômicos por trás do caso. Com a família de Daiane sendo proprietária de 6 apartamentos no condomínio, é possível que o seu desaparecimento beneficie alguém que tenha interesse nesses imóveis ou no controle da gestão do prédio. O síndico do condomínio, quando foi contactado pela imprensa, afirmou que acompanha a investigação, tem ajudado no que é possível e ele negou qualquer envolvimento com o desaparecimento da vizinha, mas se recusou a dar mais detalhes. Diante da falta de respostas concretas, a família de Daiane decidiu pressionar as autoridades. A Nilce contratou um carro de som para circular pelas ruas de Caldas Novas pedindo atenção das autoridades para o caso. Familiares e amigos promoveram atos públicos na cidade turística goiana. No dia 17 de janeiro de 2026, exatamente um mês após o desaparecimento, foi realizada uma grande manifestação na Praça Tubal Vilela, no centro de Uberlândia. Dezenas de pessoas se reuniram com faixas questionando cadê Daiane Alves Souza. O desaparecimento de Daiane Alves Souza já completou um mês nesse sábado que passou, dia 18 de janeiro, sem que a família tenha qualquer resposta sobre o paradeiro dela. Como que alguém pode entrar num elevador, descer até o subsolo de um prédio e simplesmente sumir, sem deixar rastro nenhum? As câmeras registraram a sua última aparição, mas não captaram seu retorno nem a saída do edifício. Então, os conflitos com a administração do condomínio, a votação pela expulsão dela no prédio, os cortes misteriosos de energia nos dias anteriores, a falta de câmeras exatamente nos pontos onde ela poderia ter sido vista saindo e a completa ausência de movimentações bancárias ou sinal de celular
particular, criam um cenário profundamente perturbador, né? Tudo indica que algo muito grave aconteceu naquela noite do dia 17 de dezembro. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de homicídio e investiga a possibilidade de que Daiane tenha sido sequestrada e retirada do prédio através do porta-malas de algum veículo. Mas enquanto as respostas não vêm, a família aí, a mãe, a Nilce, a filha, vive essa angústia de saber se a Daiane tá viva ou tá morta. De todo modo, eu quero saber de você, o que você acha? O que aconteceu com aquela mulher, né? Qual que é a sua teoria? Ela desceu até lá embaixo e aconteceu o que depois? Comenta aqui embaixo. E se você quer saber o que aconteceu, que diabo aconteceu na sua cara, Marcelo, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir o vídeo onde eu conto tudo. Beleza? Até o próximo. Tchau.